Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 13, com o tema Renovação da Esperança. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 19, 20, 24 a 31. A palavra-chave é esperança e vamos abordar nesta lição a aparição de Jesus Cristo. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. A aparição de Jesus, convicção fortalecida. A aparição de Jesus perante os discípulos transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação da fé e felicidade. Com base nessa afirmação, o primeiro tópico aborda a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, evidenciando sua presença viva e triunfante. O segundo destaca o impacto dessa revelação, que trouxe esperança e um profundo sentido de alegria. Por fim, o terceiro tópico explora a forma como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos, especialmente a de Tomé, demonstrando que a fé nele está alicerçada em provas concretas. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. A paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois foi a vez de Pedro e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, e posteriormente na presença de Tomé. A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Depois, fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas estas aparições
confirmam o fato da ressurreição de Cristo. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé." A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Quando se apresentou aos discípulos e lhe trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Com a aparição de Jesus, as dúvidas foram dissipadas, a fé foi fortalecida e também o fortalecimento da esperança. Tomé deve ter ficado chocado por ver que o Senhor ressuscitado tinha estado presente. Embora não pudesse ser visto nem por eles, nem pelos demais, naquela ocasião específica, não há nenhuma indicação de que Tomé tenha aplicado os testes que havia exigido. Ao contrário, a fé foi ativada e Tomé exclamou: "Senhor meu e Deus meu." A ideia central com que se iniciou o Evangelho ocorre novamente no seu final. Para o cristão fiel, Cristo é o próprio Deus. As palavras, sem dúvida, são dirigidas a Cristo e são uma confissão de sua pessoa. As palavras que se seguiram mostraram que o Senhor aceitou a declaração da sua divindade como uma verdadeira expressão de fé. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.